Oi, gente! Estamos dando início a um projeto que se chama Por Elas, um podcast que nasceu a partir de um produto técnico. Vou explicar para vocês. Eu sou mestranda em Segurança Pública na UVV e tenho Viviane Mosini como minha professora dessa matéria, produto técnico. E como finalização de matéria, obrigatoriamente temos que fazer um produto. E eu já vinha imaginando trazer algo que fosse de utilidade, que eu pudesse sair do banco da academia para a sociedade. Pensava de todas as formas como o meu projeto de pesquisa, que é a violência intrafamiliar de criança e adolescente, como isso poderia ser tratado de forma abrangente, que eu chegasse à sociedade. E essa matéria me trouxe isso. A professora Viviane, na nossa conversa, me incentivou a ter o podcast. E de um produto técnico surgiu Por Elas, que vai ser um produto, um podcast, uma conversa com a sociedade, com pessoas que fazem acontecer em termos de política pública, pessoas que entendem, pessoas que trabalham com a violência intrafamiliar. E aí vamos ir além de criança e adolescente. Vamos falar de violência doméstica, prevenção, de lei. Nós vamos tratar de todas as formas, com a colaboração de vocês que nos acompanharão. Todas as perguntas, todas as dúvidas, vocês trarão para o nosso canal e estaremos aqui por vocês, por elas. E hoje eu começo o primeiro programa com a professora Viviane Mosini, que estará nos trazendo um pouco dessa vivência do produto, da construção do produto. Viviane, muito obrigada. Além de ser minha professora, você é minha orientadora. Também. Então, nós temos aí uma boa conversa para passar para todos que nos seguirem daqui para frente. Isso mesmo, Flávia. Obrigada também pelo convite. É um prazer poder compartilhar esse tema contigo. Orientar você é uma honra, né? Tem uma trajetória já, né? Tem um histórico, né? E falar um pouco sobre a produção técnica que fez a gente estar aqui conversando hoje num podcast. Mas Viviane, antes de falar sobre a produção técnica, vamos contar como é que eu cheguei no mestrado? Afinal de contas, antes do produto tem o mestrado, né? Tem. De um café com umas amigas, eu conversando com a Viviane, ela falou, por que não? Por que essa pauta sua? Por que você não vai? Eu falei, aonde que eu vou para o mestrado? Vou ficar doida. Vai não, Flávia, vai. E não é que eu fui? E estou aqui, estamos aqui no podcast Por Elas. É verdade, né? Um café informal com um grupo de amigos em comum. E eu falei, cara, você faz um trabalho genial, vão com a gente, né? Vamos fazer esse mestrado. Já foi professora da Universidade de Vila Velha, por né? muitos anos. E a casa está ali para você voltar, né? Fazer esse mestrado, né? Continuar, fazer o doutorado, que se Deus quiser a gente vai ter lá também. O né? ano que vem, quem sabe, ano que vem, né? Nós tiramos nota 4 na CAPES, então a gente está habilitado a oferecer o doutorado. Então, é uma trajetória ascendente que a gente tem aí pela frente. E depois que a gente começa, a gente não quer parar mais, não. É verdade. Eu achei que que eu não tivesse nada, né, com a segurança pública, até porque minha área de atuação profissional, e eu estou amando. Que bom. Eu me encontrei em algumas matérias, em alguns assuntos, e você é muito responsável por isso. E aí, Viviane, Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, sobre a linha de pesquisa, que eu acho que é importantíssimo e que é o que o Por Elas vai desenvolver, e é para isso que a gente criou o Por Elas, que é a violência intrafamiliar. Você é uma pesquisadora, você tem aí uma capacidade para além,
e fala para todo mundo o que a gente tem que buscar, o que a gente tem que melhorar, política pública, o que a gente tem para oferecer para a sociedade, que é o mais importante. É isso que a gente está fazendo aqui. É isso. Acho que esse é o ponto crucial, né? O conhecimento extramuros, né? Ele sai da universidade para ir para a sociedade. Quando a gente retribui tudo aquilo que a gente aprendeu em sala de aula e consegue pôr em prática. O podcast é um caminho para isso, né? É quando a gente consegue transformar esse conhecimento e difundir, as pessoas terem acesso gratuitamente a esse conteúdo, né? Ter acesso ao conhecimento. Parte desse princípio, da gente devolver para a sociedade, não escrever uma dissertação e deixar guardada na biblioteca, mas fazer isso extramuros. Essa é a pegada do mestrado. O mestrado, ele é um mestrado profissional, né? Ele tem que ter aplicabilidade. Começa por aí, não é um mestrado meramente acadêmico. Ele tem que ter prática. Tanto que os seus colegas de turma toda aí falando deles com muito carinho, porque são uma turma muito especial também. Todos eles têm essa prática, né? Todos têm, em alguma medida, já uma prática com isso. E todos eles têm uma vontade muito grande de transformar a sociedade. Eu vejo isso, né, o tempo todo. E eu falo isso em todas as aulas. Vamos transformar isso, né, no processo. Então, o mestrado tem essa pegada. E aí, a linha de pesquisa, né, que a gente tem no mestrado são basicamente duas. Uma a gente tem criminologia, basicamente, e a outra é mais na área de políticas públicas, na área de direitos humanos, nessa coisa. E você se encaixa nessa, né? De políticas públicas. De políticas públicas, direitos humanos. Nisso. Sempre chegou com essa preocupação desde o primeiro dia, antes ainda das conversas, de fazer o processo seletivo e tal. Eu quero transformar isso em política pública, eu quero transformar a sociedade, né? É alguém que a gente vê que quer fazer as coisas melhorarem, né? Quer fazer os processos mudarem. Então, essa inquietude é que faz a gente mover esforços, recursos, né, para fazer um produto técnico como esse que você está fazendo aqui, né? Então, essa segunda linha de políticas públicas, ela pode se desdobrar em várias coisas, em projetos de lei, por exemplo, né? Em propostas para o judiciário alterar processos, né? Então, tudo que a gente puder fazer de intervenção na sociedade, de melhorar as coisas do jeito que está, esse é o objetivo do mestrado e, quiçá, lá do doutorado também. Pois é. E dentro dessa ideia, o podcast veio para isso, para levar à sociedade conhecimento, principalmente mulheres, crianças, porque a gente pode ter também orientação para criança em escola contra a violência, o combate à violência. A gente vive em um estado que ele tem um índice muito alto de violência contra a mulher, de violência contra a criança, a violência intrafamiliar. Nós, infelizmente, estamos num índice muito elevado. E só crescente, né, Flávia? Infelizmente, só crescente. A gente sabe, né, o Atlas, né, da estatística veio para o Atlas da Segurança Pública. Sim. A gente sabe que a gente subiu. Infelizmente, o subir não é nada positivo, é negativo. Então, assim, a ideia do podcast é essa, é fazer com que o conhecimento, o entendimento leve a população a se proteger, a denunciar, a buscar ajuda, saber aonde buscar ajuda, ter no podcast um lugar para se socorrer se precisar. Sim. Sem identidade, manda uma pergunta, manda o que precisar. E é isso que a gente pretende fazer, né, Viviane? Isso é muito legal, né? Quando a gente consegue atingir essas pessoas, né? Quando a gente consegue pegar alguém que está precisando de ajuda e ajudar, que seja uma pessoa, a gente modifica a vida daquela família inteira, né? A gente salva aquela família inteira. Então, o produto técnico, a produção técnica, seja ela informativa, seja ela intervencionista, ela é muito bem-vinda na nossa sociedade. É disso que a gente precisa para reverter muita coisa. E aí, esses temas, né, que a gente está falando, de crianças, violência intrafamiliar, essa coisa toda, é um tema muito caro para a sociedade atual, né? Justamente por esse crescimento da violência que a gente está tendo intrafamiliar, que
teve a lei mais recente de todas agora, né? Que você está pesquisando, né? Que é a Lei Henri Borel, né? Que vem, inclusive, por um fato trágico, uma criança, né? Morta por violência. E aí a lei veio, mas ainda é uma lei que precisa ser discutida, trabalhada, mas ela já existe. E nós vamos fazer a lei acontecer. Da mesma forma que a Lei Maria da Penha. Porque a Henri Borel, para quem não conhece, é uma lei que é replicada da Lei Maria da Penha para criança e adolescente. Ou seja, violência intrafamiliar de criança e adolescente. E isso é muito sério, isso é muito importante, porque as pessoas precisam entender que violência não é só aquela que a gente vê marca. Não é só quando morreu, sofria violência. Não é só violência física. Não existe isso. A criança, o adolescente, pode não ter marcas físicas, mas se ele está em uma casa onde a sua mãe sofre violência diária, onde ele vê, participa da tortura física ou mental, essa criança, esse adolescente é uma vítima. E a família precisa entender isso. Então, esse é um dos nossos objetivos. Isso é ótimo, né? A gente tá na ponta, né, Flávia? A gente tá na ponta. A gente tá falando de uma lei com menos de um ano, sabe? Que tá aí em tramitação, que a gente pode acompanhar esse processo. Então, a gente tá na ponta dos estudos, sabe? E aí a gente fazer reflexões sobre isso e fazer proposições sobre isso. A gente está na vanguarda dos estudos sobre o assunto, Flávia. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Não é? E nós vamos. Vamos. Nós vamos. Com coragem, com conhecimento. É isso aí. Mas nós vamos. Nós já temos 3 episódios gravados de criança de 0 a 6, ou seja, na primeira infância. Quem foi seu entrevistado nesse aí? Foi uma professora do mestrado, Olha a aí. Érica Ferrão. Muito bom. E ficou sensacional, eu tenho certeza que as pessoas vão no assunto. amar. Nós temos o 2º episódio, onde vamos falar de violência doméstica contra mulheres. Ótimo. Temos um 3º episódio de criança e adolescente. Então, os 3 primeiros nós pegamos de 0 a 6, criança e adolescente de 0 a 18 e mulheres. Então, ter nesse lugar um espaço de fala, um espaço de aprendizagem e de troca. Que legal. E vida longa, né, Flávia? E vida longa por elas. Vida longa, né? Que o projeto não termine, seja só um produto técnico, que ele continue na sua trajetória profissional e acadêmica também, que eu tenho certeza que vai continuar. Nasceu por obrigação. Nossa conversa virou uma paixão e virou um podcast que realmente vai vencer barreiras. Vai inovador, tá na ponta, tá falando com conhecimento de causa, não é qualquer pessoa, tá qualificada para estar nesse lugar, tá se qualificando ainda mais para isso, entendeu? Então é um espaço conquistado mesmo com quantos anos de carreira, Flávia? 36. 36 anos de carreira, não é qualquer coisa. Não isso é. Precisa ser devolvido à sociedade, você está fazendo isso brilhantemente aqui. É verdade, porque eu recebi mesmo no meu dia a dia, na minha profissão, vendo, lendo, buscando ajudar, e eu espero poder retribuir mesmo. Que bom, tá fazendo isso brilhantemente. Obrigada, Viviane. Eu que Obrigada agradeço. por estar no primeiro, na abertura do trabalho. E você volta depois para que a gente possa tratar de temas que, com certeza, serão trazidos pela própria sociedade. Com certeza. Obrigada, Flávia. Mais uma vez, estou à disposição sempre. Obrigada. Gente, a partir de agora, nós temos o canal, o Por Elas, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Eu conto com vocês.